Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos de volta e nós vamos dar sequência aos nossos estudos, entrando a partir de agora numa parte importantíssima onde nós falamos sobre a relação do que o ser humano provoca, do que o ser humano impõe à natureza, mais especificamente do que o ser humano impõe na atmosfera a partir da poluição e fazendo uma relação com os fenômenos naturais. De que maneira o homem impacta na existência de alguns fenômenos que são naturais, inclusive inserindo alguns elementos artificiais e provocando algumas transformações dentro da dinâmica da natureza. Vamos lá? Prepara aí o seu material, pega aí o seu caderno, lápis, pausa o vídeo quantas vezes você achar necessário e qualquer dúvida, como de costume, é só perguntar lá na plataforma. Vou diminuir aqui a minha presença na tela para a gente poder concentrar aqui ao lado na sequência dos slides e poder conversar sobre esses pontos que são pontos importantes na dinâmica de estudos ambientais. Primeira coisa, nós vamos falar sobre de que maneira a poluição na atmosfera ela provoca e acentua a existência de impactos e problemas ambientais nessa lógica. Já pergunto para vocês, quais são as fontes poluidoras da atmosfera? Quais são os elementos que provocam a inserção de poluentes na atmosfera e que vão afetar diretamente no nosso dia a dia, seja na qualidade do ar, seja na existência e na acentuação de algumas questões e alguns problemas que afetam o nosso dia a dia nesse balanço atmosfera-superfície. Nós estamos falando das fontes poluidoras associadas à existência dos automóveis, né, dos ônibus, caminhões, veículos, enfim, as fábricas. Nós estamos falando também, e importantíssimo, das queimadas que mandam para a atmosfera uma grande quantidade de poluentes. A atividade agrícola também tem o seu envio de poluentes. Nós temos uma série de elementos que estão relacionados a essas emissões para a atmosfera. Falando nas emissões para a atmosfera, nós vamos começar falando sobre as emissões de dióxido de carbono, que tem um peso importante, e aí nós não vamos falar agora sobre isso, mas tem um peso importante no aumento da concentração de carbono na atmosfera, que vai ter uma relação direta com aquilo que nós chamamos de efeito estufa. O que é o efeito estufa? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas o importante é fazer a associação com o seguinte: e nós temos, a partir da Revolução Industrial no mundo, o aumento na concentração desses gases na atmosfera, desses que vão provocar ou que vão acentuar algumas características naturais, vão provocar problemas ambientais e vão acentuar algumas características naturais. Essas emissões, nós temos aí, né, nessa listagem, os principais países que estão relacionados a essas emissões desde 1950, como se fosse acumulando. Então a gente consegue perceber aí que, olha, os Estados Unidos em relação às emissões de dióxido de carbono, olha aqui os países da União Europeia em relação às emissões de dióxido de carbono, nós temos aqui a China e a Rússia, né, em uma quantidade próxima dessas emissões. São países que são países muito industrializados, são países que já têm o seu processo de industrialização iniciado lá atrás e que, por conta disso, as emissões elas são muito fortes. Eu destaco aí, por exemplo, a presença do Brasil. Ah, mas em comparação aos outros, o Brasil tem pouquinho, né? Só o fato de estar presente aqui já é um dado interessante de ser analisado. No Brasil, não é nem tanto pelas emissões nas indústrias, não que não afete no Brasil, afeta nos automóveis, atividade agrícola,
mas no Brasil o peso maior é por conta das queimadas e o desmatamento em relação a essas emissões de dióxido de carbono. O importante disso tudo é entender o seguinte: a maior concentração de gases poluentes na atmosfera vai trazer como consequência aí alguns impactos e problemas ambientais. Vamos estudar alguns desses impactos e problemas ambientais? Então vamos lá. Vamos falar primeiro com relação a essa poluição do ar sobre um fenômeno chamado inversão térmica. Antes de falar especificamente sobre a inversão térmica, nós temos que entender as características naturais da atmosfera. Como que a atmosfera ela é aquecida de maneira mais eficiente? É o Sol que manda os seus raios em direção à superfície e a Terra irradia esse calor na forma de infravermelhos, né? Irradia esse calor em direção à atmosfera. Ou seja, quando nós falamos da primeira camada da atmosfera, a troposfera, o que nós temos? O ar mais quente, ele está mais próximo à superfície. À medida que eu subo na troposfera, a tendência da temperatura ela é diminuir. Vocês lembram quando vocês estudaram há pouquinho tempo atrás sobre o fator altitude? A altura em relação ao nível do mar, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, na troposfera, na primeira camadinha da atmosfera, o que nós temos é isso. À medida que eu subo, a tendência da temperatura é diminuir. Então, o ar mais quente está próximo à superfície, naturalmente, e o ar menos quente está mais acima. A inversão térmica é um fenômeno natural. Ela aconteceria sem a presença do homem, mas o homem acentua esse processo e causa também alguns problemas. Nós temos, a partir das construções, né, o asfalto, o concreto, é um material que absorve e irradia calor também mais fácil. Então, o que nós temos? Durante a noite, sem a ação do sol, o ar quente, que é mais leve, a tendência dele é subindo. Então, essas superfícies mais frias, elas acentuam essa diferença, né, na formação e na existência de uma camada de ar mais frio abaixo. Quando esse ar mais quente está subindo, ao longo da madrugada, sem a ação do sol, vai se formando essa camada de ar mais frio embaixo e um ar mais quente acima. Pronto, é aquilo que nós precisávamos para acentuar um problema. Amanheceu, o sol ainda não está ali na sua plenitude, na sua força total, o ar quente está acima, o ar frio, que é mais denso, mais pesado, está abaixo. Poluentes produzidos pela cidade, nos automóveis, nas fábricas, a poeira em ascensão, ficam retidos, presos nessa camada de ar frio. Até porque o ar frio, mais pesado, já está ali embaixo. Observa ali nesse desenho, onde nós temos aqui, ó, o ar frio, mais denso, mais pesado, está embaixo. O ar quente, mais leve, está em cima. Não tem movimentação na atmosfera. O que nós temos é a concentração de poluentes. Concentração de poluentes significa você e eu respirando esse ar poluído. Uma concentração de poluentes que vai afetar em muito a qualidade do ar. Muito comum ver no jornal pela manhã, ou quem vai em direção à cidade do Rio de Janeiro, ou quem conhece São Paulo, essa imagem. Um céu cinza embaixo, essa concentração de poluentes muito bem expressa, e acima o céu azulzinho. Imagina ali a qualidade do ar. Problemas respiratórios, idosos, crianças são os que mais sofrem, alergias, ardência nos olhos, são as consequências diretas, né, dessa concentração de poluentes. Mas, Julinho, isso aí fica para sempre? Né? Não muda isso que está expresso aqui do lado, não? Não muda. Muda sim. A partir do momento que o Sol age,
Esquenta ali aquele ambiente, volta a ter a situação normal e tem circulação na atmosfera. O ar quente leve subindo, o ar frio mais denso descendo. Mas enquanto não tem essa mudança, o que nós temos é essa concentração de poluentes e a sociedade respirando ali aquele ar. Então a inversão térmica é um fenômeno que aconteceria naturalmente, mas por conta da poluição e por conta das próprias construções, nós temos aí acentuado essa problemática e nós, os provocadores, acabamos também sofrendo e pagando as consequências de tudo isso. Inversão térmica, tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo tópico, nós vamos falar agora sobre as chamadas ilhas de calor. Ilha de calor é um fenômeno antrópico. O ser humano, ao construir as cidades, essas cidades sendo construídas com materiais que têm uma capacidade de absorção e irradiação desse calor muito forte, mexe com o chamado albedo, né? Essa capacidade de reflexão dos raios solares que chegam na superfície. As ilhas de calor, elas apresentam dois impactos muito fortes. Normalmente as pessoas lembram só de um, do primeiro, mas é importante também associarmos o segundo, que é muito importante. Quando nós falamos sobre uma ilha de calor, as cidades, no núcleo das grandes cidades, essa grande concentração de asfalto, de concreto, na presença do sol, na atuação do sol sobre a superfície, o que nós temos é uma concentração maior desse material no núcleo das grandes cidades. E quem nunca, né, viu aquela cena das pessoas nos dias muito quentes quebrando um ovo e conseguindo fritar no asfalto? Isso é verdade, isso pode acontecer e pode acontecer mesmo. Nas grandes cidades, em comparação com as áreas periféricas, o que nós temos é uma variação de temperatura. Observa esse gráfico aqui ao lado, né? Onde nós temos na área central, essa linha vermelha expressando aí as temperaturas. Quanto maior é a temperatura aqui no gráfico, mais alta está a linha. Observa aqui, ó, em média 32,8, aqui seria, nesse exemplo, a temperatura mais alta. Aí aqui nós temos aqui, ó, na área um pouquinho mais marginal a essa cidade, as temperaturas mais baixas. Na área rural, temperatura mais baixa ainda, 29,4, é onde aponta aqui o gráfico. Olha que interessante. Eu tenho de diferença aqui, né, a concentração de área verde maior, mais ou menos, nenhuma área verde associada aqui às maiores temperaturas, inclusive, né? Bom, mas o que significa uma ilha de calor? Impacto número 1, essa maior temperatura, as maiores temperaturas expressas nessa imagem estão localizadas aonde? No núcleo, no centro das grandes cidades. Então ali, por conta desse material asfalto, concreto, a capacidade de irradiar esse calor, nós temos as maiores temperaturas. Quanto mais afastado, nas áreas marginais, maior a presença de áreas verdes, nós temos ali as temperaturas menores. Então já temos um problema, que é essa maior temperatura, a existência de maiores temperaturas no núcleo dessas áreas centrais. Esse é um ponto importantíssimo ao analisar uma ilha de calor. As maiores temperaturas nas áreas centrais. A expressão ilhas de calor já nos faz associar justamente essa característica. Nas grandes cidades, maiores temperaturas. Mas eu também não posso deixar de falar para vocês sobre uma outra característica das ilhas de calor, que é a partir da construção dos prédios, edifícios, monumentos, que isso vai afetar diretamente a circulação natural do ar. Eu tenho aqui na setinha azul expressando, ó, o vento. O vento que, se não tivessem essas barreiras construídas, que ele circularia aqui de maneira natural por onde passou aí a seta, né,
onde essa setinha branca aí passando, né, acompanhando aqui no mouse, ele iria, acabou que pelas construções, o que ele faz? Passa por cima. E o que acontece então, ou o que não acontece de maneira efetiva, é a troca do ar nessa área. Então, além das maiores temperaturas nas áreas centrais, eu tenho uma dificuldade na dispersão dos poluentes. Esses poluentes produzidos nas cidades, fábricas, automóveis, caminhões, enfim, todos os automóveis, esses poluentes ficam retidos nas grandes cidades por conta dessa dificuldade na circulação do ar devido às barreiras que são construídas. Então, além das maiores temperaturas nas áreas centrais, eu tenho também uma dificuldade na dispersão dos poluentes associado à ilha de calor. Não dá para esquecer, hein? São dois efeitos, não é apenas as maiores temperaturas nas áreas centrais, mas também estamos falando sobre a capacidade de dispersão de poluentes. Juninho, esse é um problema, não é? Que é criado pelo homem, sim. Como é que nós poderíamos criar também soluções para isso? Aumentando a concentração de áreas verdes nas áreas centrais, a partir do sombreamento, eu já vou provocar ali uma diminuição nessa acentuada temperatura, abrindo corredores para a circulação de ar ou o planejamento das cidades para que haja esses corredores de circulação de ar, sem impedir, né, essa circulação e, consequentemente, auxiliando na qualidade do ar nessas grandes áreas, nessas grandes metrópoles. Problema visto, solução também vista. Vamos para o próximo. Quando nós falamos sobre a poluição do ar, nós também temos ainda a existência de um fenômeno chamado chuva ácida. A chuva ácida é o quê? É uma chuva associada a uma concentração diferente no seu pH das condições naturais da chuva. Aqui está associado às emissões de poluentes, que vão estar inseridos aí nesse contexto, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. A concentração desses elementos, enxofre e nitrogênio, na atmosfera, em combinação com a água presente na atmosfera, nós vamos ter uma reação química que vai provocar a existência da chuva ácida. E aí? E a chuva ácida caindo, a chuva ácida vindo em direção à superfície, nós temos alguns eventos, nós temos algumas características e algumas alterações na própria dinâmica natural. Por exemplo, como consequência da chuva ácida, essa chuva ácida atingindo aí prédios, monumentos, muito comum, né? Isso foi questão já de algumas provas vestibulares, a existência daquelas estátuas todas cheias de ranhuras na Europa, na Itália principalmente, mas já teve também falando sobre isso no Brasil. Todas cheias de ranhuras, todas intemperizadas. A gente vai falar sobre isso muito nas aulas sequentes também. Mas provocado por que a chuva ácida tem essa característica de deteriorar prédios, monumentos, né? Essas áreas que ficam no ambiente sob a ação da chuva ácida, a tendência é se deteriorar, se desgastar muito mais fácil. A chuva ácida vai provocar também danos na vegetação, vai provocar o envenenamento de lagos, né? Vai tornar aquele lago ali mais ácido, caindo no solo, também vai provocar essa maior acidez no solo, as plantas vão absorver esse material que está no solo, então elas vão absorver esse material poluído, né? Esse solo já com uma característica diferente da acidez e a existência, né, dessa chuva ácida também afetando a própria qualidade, né, de vida. O ácido atingindo a chuva ácida atingindo diretamente a pele, afeta também diretamente a existência, né, da biodiversidade e também ardência, queimaduras e tudo mais. Então, em relação à chuva ácida, está diretamente ligado a essa poluição, a emissão
de gases com compostos de enxofre e nitrogênio, principalmente, fruto das atividades industriais, fruto dessa poluição acentuada na atmosfera. Então, nós vimos qual seria a solução para isso: filtros, né? Limitar essa poluição, impedir que esses compostos eles sejam utilizados, acaba sendo uma medida, né, mais utópica, porém muito necessária para que diminua essa concentração de poluentes e, consequentemente, a existência desse fenômeno. Juninho, onde é que é mais comum acontecer? Nas áreas muito industrializadas, principalmente aquelas áreas na Europa, na América do Norte, na Ásia, que tem essa atividade industrial mais antiga, e aí principalmente a Europa e a América do Norte. Mas, Juninho, a área que polui é a que sofre com a chuva ácida? Nem sempre. Às vezes aquela área que polui está enviando esses poluentes para a atmosfera, mas a dinâmica dos ventos, a dinâmica de ar na atmosfera vai fazer com que a chuva ácida aconteça numa cidade, num país vizinho, dependendo do tamanho dessa área. Então é importantíssimo que essas medidas elas sejam não só medidas locais paliativas, mas que sejam medidas de segurança regional, nacional, continental, para que se diminua essa problemática da poluição do ar associada à existência da chuva ácida. E vamos falar também agora sobre uma característica muito falada, muito comentada, que é a destruição da camada de ozônio. Na verdade, não existe uma camada de ozônio. O que existe é uma área na estratosfera, a segunda camadinha da atmosfera, onde nós temos essa maior concentração de ozônio. O ozônio, representado pelo O3, né, essas 3 moléculazinhas de ozônio, estão relacionadas a uma importância muito grande. Não vai colocar igual uma vez um aluninho meu colocou na prova, que é para filtrar os raios ultraviolentos. Não. Se bem que eles são violentos mesmo, mas dei certo. Mas não são os raios ultravioletas. Então, a existência do ozônio na atmosfera tem essa função, filtrar os raios ultravioleta. Aí, essa camada que eu vou chamar de faixa de ozônio, a concentração de ozônio na estratosfera, em torno de 25 km mais ou menos de altitude, tem uma importância muito grande, que é de filtrar esses raios ultravioletas. Sem a camada de ozônio, sem essa faixa de ozônio, o que aconteceria era uma irradiação direta desses raios ultravioleta que poderiam provocar queimaduras, maior incidência de doenças de pele, inclusive câncer de pele. Então daí a importância de usar protetor solar, né, ficar sempre acompanhando em relação à exposição do sol, ficar sempre acompanhando esses índices maiores de radiação dos raios ultravioleta, proteção importantíssimo para limitar a ação desse raio bastante nocivo em direção à superfície, consequentemente afeta e afetaria bastante se não tiver essa concentração na faixa de ozônio. Tendo, nós já temos que nos preocupar. Não tendo, pior ainda. Então, a existência dessa camada de ozônio, que nós agora entendemos que é uma faixa de maior concentração de ozônio. As camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Mas nós temos na estratosfera, na segunda camada, essa concentração de ozônio, que serve para quê? Filtrar os raios ultravioleta. Aí, nós temos, por conta das emissões de poluentes, né, o envio dos aerossóis, os CFCs. O CFC, compostozinho formado por cloro, flúor e carbono, é um dos grandes vilões da nossa faixa de ozônio. O ozônio ele quebra de maneira muito fácil. Então, o envio de CFCs para a atmosfera, esses compostos de cloro, flúor e carbono, acaba sendo muito prejudicial para a faixa de ozônio. E aí o que acontece
é que o cloro presente ali quebra tão fácil que a emissão do CFC é responsável por destruir boa parte desse ozônio na atmosfera. Bom, aqui existem uma série de outros elementos que a gente poderia abordar, mas nos textos e nas discussões a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, só fazendo aqui um resumo rapidamente. Nós temos os átomos de cloro liberados e quebrando, né, atacando essa moléculazinha do ozônio. Ela vai provocar ali, ó, na sua separação, na sua segregação, nós vamos ter o cloro destruindo essa moléculazinha de ozônio, separando, formando ali o oxigênio e o oxigênio atômico. O cloro tem esse poder na atmosfera de quebrar de maneira muito rápida. Depois vocês vão dar uma lidinha nesse quadrinho aí que vocês vão receber. Então, com acentuada rapidez e facilidade em diminuir essa concentração de ozônio na atmosfera. Então observa ali que nós temos uma imagem que aparece aqui ao lado, né? Quanto mais para o azul aqui, ó, seria a área com a menor concentração de ozônio. Então nós temos aqui em 79 e em 2013 uma diferença bastante significativa. E não sei se você consegue reparar, mas essa área aqui é o Polo Sul. A temperatura baixa do Polo Sul é um fator catalisador, um fator que acelera a diminuição dessa concentração de ozônio. Então nós temos que as emissões, não significa que os pinguins são os responsáveis, né, pelas emissões de CFC, mas na dinâmica da Terra nós temos ali nos polos a existência desse buraco ou dessa diminuição da concentração de ozônio. Não é um buraco sem ozônio totalmente, não, é uma diminuição na espessura, uma diminuição na concentração do ozônio. E ali também, ao longo dos anos, nesse comportamento. Depois a gente fala melhor sobre, mas isso é 100% provocado pelo homem? Depois a gente fala melhor. Mas já sabe que a temperatura é baixa, é um fator que acelera, que facilita a quebra do ozônio. E agora falando, né, nós nem vamos entrar especificamente nisso agora, depois nós vamos ter uma aulinha só sobre isso, mas só apresentando que também como consequência dessas emissões, nós temos aí um fenômeno que é importantíssimo, que é também o efeito estufa. Mas aí eu vou dar uma pausa aqui agora e nós falamos sobre isso na próxima aula. Só para não ficar muito comprida a aula. Meus queridos, deixa eu aumentar aqui. Questão importantíssima. Quando nós falamos sobre a poluição na atmosfera, esses fenômenos naturais, os impactos que a atmosfera sofre, esses tópicos que nós vimos agora são importantes. Faz os anotamentos, faz os apontamentos no caderno, anota as suas dúvidas, tira-la na plataforma. Juninho, vai ser só aqui no vídeo, vocês podem anotar esses tópicos que apareceram aí ao lado e nas atividades e na plataforma a gente consegue tirando as dúvidas sobre. Grande beijo, gente. Valeu. Obrigado por tudo. Continuem se cuidando, tá? Não acabou. A pandemia ainda está muito forte. Se cuidem e até a próxima.